Boa noite! Bem-vindos ao Desmistificando DoubleClick for Publishers. Hoje a gente vai fazer um treinamento para explicar para vocês o conceito do DoubleClick for Publishers, que a gente vai chamar de DFP. Essa é uma ferramenta do Google para editores e criadores de conteúdo. E aí, o que a gente vai falar hoje será para todo mundo que é dono de site, criadores de conteúdo, desenvolvedores e designers da web, operadores de publicidade online, profissionais de publicidade e quem mais tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre o que é o DoubleClick for Publishers. Nossa apresentação vai começar falando sobre o que é um ad server, vai contar para vocês as vantagens de utilizar o DFP, como configurar uma conta de sucesso, mostrar estudos de caso para que vocês entendam como acontece a configuração e o uso do DFP na vida real, e no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas para responder as perguntas de vocês ao vivo. Como vocês podem fazer as perguntas? Tem um link no último e-mail que eu enviei para vocês, no link abaixo também, e na própria página vocês vão ver um botão que vocês conseguem mandar as perguntas. No final, a gente vai ter um convidado especial, que é um especialista de DFP, que vai vir responder as perguntas para vocês. E para começar contando para vocês sobre essa ferramenta, eu vou convidar o Denis Rodrigues, que é o nosso gerente de parcerias. Boa noite, Denis. Olá, pessoal, boa noite. Como a Bárbara acabou de introduzir, meu nome é Denis Rodrigues, eu sou gerente de parcerias aqui no Google e hoje falarei um pouco sobre a plataforma DoubleClick for Publishers, conhecida e apelidada como DFP, tá? E basicamente eu vou abordar tudo isso que a Bárbara falou, tentar ser da maneira mais didática possível e também breve, tá? Porque a ideia aqui hoje é mostrar um geral do DFP, o que é possível fazer com a ferramenta, visto que tem muita dúvida o que o DFP faz, ele é um concorrente do AdSense, como que funciona isso? Então a ideia hoje é tirar todas essas dúvidas. Então se vocês tiverem qualquer pergunta, clica no link aqui embaixo se você estiver no YouTube, tá? Ou se você estiver vendo direto do site, também tem o link, ou no próprio e-mail, e a gente vai responder essas perguntas ao vivo. Então, beleza. Para começar, muito obrigado, e agradeço também vocês que estão assistindo aqui a gente, e não estão assistindo o Jogo do Brasil, porque algumas pessoas aqui já ficamos sabendo que não vêm assistir por causa do Jogo do Brasil, faz parte. Beleza? Então vamos começar aqui com o conceito que é, o que é um ad server, tá? Então, o ad server é uma palavra em inglês que significa servidor de anúncios. Aí você vai falar, beleza, Denis, mas o que isso significa? Servidor de anúncio, tá? Eu gosto de dizer que ele é uma moldura no seu site, tá? Então, imagina que você fatia o seu site inteiro em vários espaços onde você pode exibir publicidade. Então, provavelmente, se você usa AdSense já hoje, você já faz isso com o AdSense, talvez você use já o DFP e também faça isso. Então, todo esse espaço, né, dentro do seu site, ele pode ser gerenciado pelo DFP. Então, você rotaciona de acordo com a imagem que você quer exibir naquele momento, de acordo com a demanda comercial, né? Então, se você tem um anunciante direto, ou tem redes como AdSense e redes terceiras, tudo isso dá para gerenciar dentro do DFP. Então, o DFP, ele foi criado para conectar, né, o anunciante e o publisher. Então, o anunciante, né, quando ele entra em contato contigo, né, com o seu site, ele fala assim, ó, eu quero comprar o espaço publicitário do topo do seu site por um CPM de R$10, por exemplo. O CPM é a métrica de custo por milhar, né, o custo por mil. Substituir as tags do seu site e fazer toda essa configuração na mão, e você não teria uma plataforma de relatórios, tá? Então, o legal do DFP é justamente isso. Todo esse espaço que tem dentro do seu site, você pode controlar ele com um anúncio direto, redes, e tirar o melhor valor de cada impressão. Então, resumidamente, o que é possível fazer com o DFP, tá? Com o DFP é possível você vender as suas campanhas, programá-las, claro, entregar, que é uma das partes mais importantes, e mensurar o resultado. Então, ao final de uma campanha, você pode mandar um relatório de desempenho para os seus anunciantes. Aqui existem 3 conceitos principais, tá? Que são muito importantes para quem está começando no DFP. O primeiro são os blocos de anúncios, tá? Os blocos de anúncios é exatamente o que eu acabei de comentar. São todos os espaços de anúncios que existem dentro do seu site. Então, você define o tamanho, o formato, né, do anúncio,
o posicionamento onde esses anúncios serão exibidos, e você pode vendê-los para os anunciantes, tá? O pedido é o detalhe da campanha que você negocia com o anunciante. Então, eu já vou entrar no detalhe explicando exatamente o que é isso. Para quem já trabalha com publicidade, veículo de mídia, o pedido ele é similar ao pedido de inserção, tá? Ou PI. E tem o último ponto, que é o item de linha. Então, o item de linha é onde você configura todos os dados da veiculação, tá? Como o início da campanha, término, os criativos e a segmentação. Uma coisa que eu gosto de explicar, tá, para fazer a diferença entre o pedido e o item de linha, porque, na verdade, eles são um processo, né? Então, imagina que você tem um site e ele é automotivo, e um anunciante, uma fabricante de carros, entra em contato com o seu site e fala assim, ó, eu quero comprar 100 mil impressões do seu site, só que eu quero dividi-las entre 50 mil para a Praça de São Paulo e 50 mil para o Rio de Janeiro. Então, como que funciona isso dentro do FP? Você vai criar um único pedido, você pode criar um único pedido e falando assim, ó, fabricante de carro, e dentro do pedido você vai dividir ele em dois, tá? Entre dois itens de linha. Então, o item de linha é exatamente onde você vai configurar esses detalhes, eu vou entrar mais para frente, eu vou mostrar exatamente quais configurações você pode fazer dentro do item de linha, porque tem uma infinidade de combinações que faz a entrega ser muito rica e muito valiosa para o seu anunciante. Outro conceito muito importante aqui, né, explicar os blocos de anúncios na prática. Os blocos de anúncios são todos os espaços publicitários dentro do seu site. Então, imagina que você tem um site de notícia e ele tem uma parte de notícias que você tem notícias, São Paulo, eventos em São Paulo, com todos tendo ali o bloco 728 por 90 e o 300 por 250, que é conhecido como Super Banner e o arroba. Você tem uma área de esportes, que também tem os mesmos formatos, e você tem uma área de economia. Então, assim, cada bloco desse no site mostra, né, uma publicidade, e ele tem que ser único, tá, gente? Para quem está acostumado a usar o AdSense, no AdSense você pode usar um bloco para o seu site inteiro, embora isso não seja recomendado. No DFP, não. Cada bloco tem que ser único, tá? Senão ele não vai funcionar direito. E aí tem alguns exemplos, por exemplo, exatamente, na verdade eu passei aqui o slide para mostrar, né? Blocos de anúncios são espaços publicitários únicos em seu site. Então, como que a gente pode configurar isso, tá? Você coloca, idealmente, colocar o nome que defina o que a página é. Aí você vai falar, como assim, Denis? Então, por exemplo, quando você vai criar um bloco de anúncios no DFP, você vai entrar lá, DFP, a aba de inventário, blocos de anúncios, criar novo bloco de anúncio. Lá dentro você pode colocar o nome do código. Aqui eu usei o exemplo, esportes, futebol 300 por 250. Aqui está meio cortado o nome só. O que isso significa? Que é exatamente esse bloco que eu queria aqui, ó. É o futebol 300 por 250. Então você vai criar um desse para cada área do site. E aí você fala, beleza, Denis, criei os blocos, mapeei todo o meu inventário. O que eu tenho que fazer? Você gera uma tag do DFP. Então, como que essa tag funciona, tá? Para você encontrar ela também, você clica dentro do DFP, você vai DFP, aba de inventário, blocos de anúncios, gerar tag. Coisa muito importante sobre a tag do DFP, tá? Ela é dividida ela pode funcionar de duas maneiras, assíncrona e síncrona. Qual é a diferença entre elas? Por padrão, a síncrona vai carregar o site mais rápido e é altamente recomendada para quem usa dispositivo móvel, né? Então, para quem tem muita visita no mobile ou tiver uma versão exclusiva de mobile, utilizar a síncrona. A síncrona, ela é um tipo de tag que não renderiza conforme o site vai carregando, né? E isso não é a melhor maneira possível de você implementar, mas algumas vezes você pode ter um formato especial no seu site, os formatos que a gente chama fora de página, né? Ou mesmo um formato expansível, tá? Ou intersticiais, que são essas intervenções, que só vão funcionar com a forma síncrona. Tá? Então, isso é muito, muito importante quando você for criar as tags, gerar as tags dentro do DFP, para definir o que eu vou veicular. Eu vou veicular só venda direta sem intervenção de página? Vou de assíncrono, que vai ser a melhor configuração do DFP, tá? E não vai atrapalhar tanto o carregamento da página. Já a versão síncrona, ela pode ter aí
levar mais tempo de carregamento de página e acabar causando um incômodo no usuário, embora não seja tão frequente, tá? Então, tenha em mente que esses dois formatos têm essas diferenças. Então, como que a tag do DFP funciona? Primeiro, a tag do DFP ela é dividida em duas partes, tá? Então, uma parte vai dentro do header do site e a outra vai no body. O que isso significa, né? Então, basicamente, no header, ele faz todas as chamadas para o servidor do DFP, e no body, ele vai carregar essa informação que vier do servidor. Se isso estiver muito técnico, como que eu posso explicar de uma forma bem simples? Imagina que a primeira parte do site, imagina que são 3 amigos, então são 3 formatos ali, e eles têm que chamar a casa deles, tá? Então esses 3 amigos vão lá e falam, DFP, eu sou o formato 300 por 250, eu sou o 718 por 90, eu sou 300 por 600. O que vocês têm para eu exibir? Tá? O que eu vou carregar? Então o DFP vai falar, ó, você tem essa campanha para cada um deles, eles vão devolver e vão colocar essa campanha dentro do site. Tá? Então, é muito importante que tudo que esteja no header do site esteja também no body, tá? Porque isso pode causar um número de impressões não preenchidas ali mais alto dentro do relatório. Então, se você já tem um DFP, talvez você já tenha visto que tem um número ali em impressões não preenchidas, eu vou falar também daqui a pouco, e que um dos motivos dessas impressões não preenchidas pode ser isso, tá? Ter mais tags no header do que no body. Então, o próximo passo, ele não é obrigatório, mas é uma coisa bem legal de fazer para quando você estiver vendendo espaço e venda direta dentro do seu site, que são os posicionamentos. Então, o que são posicionamentos? Ele é um conjunto de blocos de anúncios com características similares. O que isso significa? Voltando no mesmo esqueminha do site. Você tem, né, o seu site de notícias, como que você poderia vender ele para os anunciantes? Você vender as categorias principais, então notícias, esportes, economia, todos os blocos. Ou, por exemplo, você também poderia vender só o vertical de notícias, São Paulo, eventos em São Paulo. Você ainda pode vender, tá, anúncios específicos, então, eu quero vender só os arrobas que eu tenho no meu site. Tem infinitas possibilidades, tá, gente? Então, você pode fazer isso por viewability, que é uma métrica que os anunciantes estão olhando muito hoje. Vocês podem fazer isso por CTR, então escolher os melhores blocos por CTR e oferecer eles aos anunciantes, tá? Então, isso é muito, muito legal. Tem infinitas possibilidades, é o que eu falei. Não é obrigatório você ter um posicionamento, mas ele pode te ajudar na hora que você for fazer um pacote e vender para um anunciante direto. E aqui entra um próximo ponto, que é, né, como que eu configuro as minhas vendas, tá? Então, basicamente o DFP você gerencia 3 tipos de venda. A venda direta, ou seja, essa negociação diretamente com o anunciante, redes e RTB, ou seja, aqui entra AdSense e redes terceiras, e campanha interna. Então, sei lá, você tem um marketing interno, ou mesmo você tem sites paralelos, irmãos. Esses sites, né, eles podem, você pode fazer uma campanha deles dentro do DFP para fazer troca de tráfego, que às vezes é muito bom quando você está com o inventário ocioso. Então, como que a gente configura isso dentro do DFP? Baseado nas prioridades de campanha. Antes de mais nada, é importante destacar que as prioridades de campanhas elas são divididas em 2, tá? O inventário garantido e o não garantido. Qual que é a diferença entre eles? O garantido, a gente recomenda que vocês utilizem para venda direta. Então, o que isso significa? Um anunciante está contratando vocês diretamente, seja por patrocínio ou por padrão. E aí, como que funciona essas duas prioridades? O patrocínio, ela é baseada em tempo e share of voice. Share of voice, ou o que a gente pode também dizer que é por porcentagem de inventário. Então, um anunciante comprou uma diária ou uma mensal no seu site, no super banner do topo do site, você vai configurar ele como patrocínio. Então, você quer que 100% do tempo seja exibida a campanha do anunciante lá no topo do site. Ou, por exemplo, você negociou ela por CPM ou CPC. Você vai colocar ela como padrão, que é onde você configura qual é a meta da campanha negociada com o cliente. E assim, e por que ele chama garantido? Porque o DFP vai fazer de tudo para essas campanhas serem entregues sem dar under, né? Ou seja, sem deixar de entregar alguma impressão para o cliente, o que é muito importante.
Já o inventário não garantido, a gente chama ele de calhau também, tá? Então, esse calhau ele é dividido em 4 categorias. Uma é a rede, então ele consome uma porcentagem do seu inventário remanescente, então ele é relacionado à campanha de patrocínio, prioridade de patrocínio. O em massa, ele consome uma meta de impressão, então, por exemplo, se você tiver um anunciante que está pagando um CPM mais baixo e ele fala assim, eu só quero seu inventário remanescente, pode ser uma opção, tá? Prioridade de preço são campanhas com um valor pré-definido, ou de CPM ou de CPC, para o seu inventário remanescente. Prioridade de preço é recomendado quando você tem uma rede terceira, tá? Se você usa alguma outra rede, além do Google, seja do AdSense ou do edX, o ideal é você colocar elas em prioridade de preço, e eu já vou explicar o porquê. E o AdSense, ou Ad Exchange, são campanhas também, você pode criar um line item, né, um item de linha com essa prioridade, e elas competirão com campanhas de prioridade de preço, tá? Eu vou explicar como que isso funciona. E o interno é a menor prioridade do DFP, tá? Então, são utilizadas para campanhas sem valor ou para marketing interno. Então, assim, como tem a flechinha ali do lado, né, como vocês podem ver, o do garantido ali vai do maior, né, da impressão mais importante, até a que tem menos valor, ou calhau. E como que funciona dentro do DFP para você fazer segmentação de anúncio, tá? Então, você pode segmentar essa entrega da campanha pela estrutura do site, ou seja, pelos blocos de anúncios, pelos posicionamentos que eu mostrei agora há pouco, por sistema operacional, por browser, por key values ou segmentação, que são valores que você pode passar personalizado para o DFP. Então, se você tem um dado de usuário, se é masculino, feminino, um range de idade, né? Na verdade, se você sabe qual que é a idade dos usuários, você pode passar esse tipo de informação para o DFP por Key Values, e o DFP vai entender e vai entregar campanhas segmentadas baseado nos seus critérios, tá? Além disso, tem geolocalização, dia e hora, e entre outros. Aqui volta um pouquinho o que eu estava explicando sobre deixar outras redes em prioridade de preço, tá? Então, o DFP tem um recurso chamado alocação dinâmica. Então, toda conta de DFP, ela é integrada a um AdSense ou a um edX, tá? E é possível que o DFP compita com impressões de prioridade de preço, permitindo você dar o melhor valor, né, a melhor impressão para quem estiver pagando mais. Então, como que funciona isso? Vamos supor que você tem algumas redes ali, então mostrando, no caso desse exemplo, tem 6 redes. O DFP, ele vai escolher, ele vai falar qual é a rede que está me pagando mais, tá? Aí tem ali a primeira, tem uma rede que está pagando $2. Legal. Ele vai escolher essa rede, ele vai falar assim, então ele está pagando $2 versus o Google, tá? Então ele vai fazer uma chamada para o servidor do AdSense e vai falar o seguinte, AdSense, eu tenho uma impressão aqui que tem $2, está valendo $2. Você tem uma impressão que vale mais que isso? Se sim, o AdSense vai ser exibido, se não, é chamada a rede terceira, tá? Com isso você garante o melhor valor de cada impressão. Então é isso, o terceiro passo é exatamente isso, a impressão é vendida para o anunciante que tiver o maior valor. Um outro detalhe, e esse detalhe eu coloquei porque já tiveram algumas perguntas, né, que a gente pré-selecionou, que era sobre formatos fora de página, tá? E tinha algumas perguntas de, como que eu faço anúncios de tela cheia no meu site? O Google tem uma ferramenta chamada DoubleClick Rich Media Studio, tá? E essa ferramenta você pode entrar ali, richmediagallery.com. Existem modelos em HTML5 que você pode fazer o download e criar sua própria peça, tá? Então, se você tem uma demanda de anunciante direto que queira fazer esse tipo de publicidade no seu site, é muito legal porque vocês podem mandar esse site para eles criam a peça e vocês só têm que subir essa peça no DFP, sendo muito mais fácil de gerenciar e não precisar criar do zero, tá? Então, assim, vamos lá para o que muita gente estava curioso. Legal, eu estou implementando o DFP, como que eu faço minha primeira entrega, né? Como que eu crio meu primeiro pedido de campanha? Recebi, o anunciante quer colocar dinheiro no meu site, eu quero veicular essa campanha, como que eu faço isso? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns cases, tá? Alguns cenários e como que configura isso dentro do DFP. Esse primeiro é o seguinte,
e é o mais complexo. Uma empresa deseja comprar 1 milhão de impressões de anúncios em seu site, segmentando a campanha pela cidade de São Paulo, focada em apenas dispositivos móveis e com a veiculação durante os dias úteis das 9 às 17 horas. Aí você vai falar, pô, quanta exigência, mas pode acontecer, tá, gente? Eu trabalhava antes com entrega de anúncio, eu trabalhava com outro servidor de anúncio, inclusive isso não é só um jabá, mas se eu tivesse conhecido o DFP antes, teria facilitado muito minha vida nesse tipo de entrega. Então, como que eu faço isso dentro do DFP, né? Primeira tela, você tem que criar um pedido, tá? Então, onde que você cria um pedido? Lá em cima no DFP você vai clicar em entrega, depois pedidos, criar um novo pedido, tá? Então, vai aparecer essa caixinha cinza escuro, você vai colocar o anunciante, eu coloquei o anunciante de carro, o advertiser carros, tá? Esse primeiro detalhe de pedido, que aí tá em inglês, é order, ele serve apenas como referência, tá? Então, inclusive tem um campo opcional, então você pode colocar quem era o comercial que estava negociando, quem é o ponto de contato da agência de publicidade ou do anunciante, tá? Mas isso não influencia em nada na veiculação do anúncio. Onde vai influenciar é na parte direita ali, onde tem o item de linha, tá? Então, no item de linha eu criei o nome, eu posso colocar o nome que eu quiser, nesse caso eu coloquei Praça São Paulo. Eu escolhi os tamanhos de inventário que eu quero entregar, então coloquei o Super Banner e o 300 por 250. Todos os itens ali embaixo são opcionais, tá? Então, se vocês quiserem saber mais de como usar esses itens opcionais, sugiro que vocês façam o Publisher University, ou a Universidade do Editor em português. No final a gente vai colocar o link também, que é o curso oficial do Google para DFP. Tá? Então, inclusive tem uma certificação no final, você pode virar um especialista de DFP com certificação. Continuando a configuração. Então, dentro ainda, né, do novo item de linha, isso é uma página só, tá, gente? Aqui não tinha como colocar um vídeo para ficar com a qualidade boa. Então, assim, descendo a rolagem da página, você vai ter a parte de configurações da campanha. Então, aqui que você configura qual é o tipo de prioridade, aí no caso é standard ou padrão, que eu comentei agora há pouco, porque eu tenho uma meta de impressões, né? Eu coloquei, a campanha precisa ser entregue aí do dia 30 de março até o dia 12 de agosto, coloquei, né, do começo da meia-noite até a meia-noite de um dia até as 11h59 do dia 12. 1 milhão de impressões, eles estão me pagando R$3 de CPM, então eu vou ganhar ali R$3.000 nessa campanha. Mais abaixo tem como eu ajustar a entrega, então como eu quero que essa campanha seja entregue, tá? Então eu posso, evenly significa que ela vai entregar meio que com o mesmo pacing até o final da data de veiculação, então ele vai entregar ali um pouquinho de impressões todos os dias, mas tem como colocar o mais rápido possível, ou seja, se você tiver 1 milhão de impressões no dia, ele entrega. Tudo isso depende da negociação que você fez com o seu anunciante, com a projeção que você tem de campanhas vindo no futuro, tá? Então, se você sabe que o seu inventário pode ser que ele fique muito cheio durante o período da campanha, às vezes você quer acelerar uma entrega para outra não ficar comprometida, tá? Você pode rotacionar criativos, como que você quer que rotacione entre eles, e você pode configurar o dia e horário, porque foi uma exigência que o anunciante fez, né? Então, quando você clicar ali em Day and Time, e em português vai estar como dia e horário, você clica em editar, tá? Ele vai aparecer essa tabela. Então, eu selecionei, né? Todos os dias da semana, das 9 da manhã às 5 da tarde. E aí, então, ali, como vocês podem ver, sábado e domingo está pausado o dia inteiro, ou seja, não vai veicular, e atende a exigência do anunciante. Aí, continuando a configuração, né, a última parte são as segmentações de fato, tá? Então, você tem ali inventário, que basicamente você pode escolher os blocos de anúncios. Nesse caso, não tinha nenhuma restrição, então vai veicular tudo. Key values eu também não tenho. E geografia. Então, geografia é onde eu escolho a segmentação. No caso aqui, eu escrevi São Paulo, escolhi, né, ali a cidade de São Paulo. E também eu cliquei no Devices, que aqui eu não tenho uma tela, mas escolhi Smartphone, como vocês podem ver ali do lado. Então, ele está como Add Units, são os blocos de anúncios, ele está para execução de rede. O que isso significa? Vai veicular em todos os blocos possíveis do meu site, todos os blocos existentes, que sejam compatíveis com a característica do line item lá em cima. Então, por exemplo, se eu tiver nesse line item entregando só o Super Banner, o 728 por 90,
tá? Ele não vai entregar, obviamente, num 300 por 250 dentro do seu site. Mas se eu configurar mais formatos lá e tiver criativos, eles vão veicular em todos os blocos de anúncios possíveis. Então é isso, na parte da configuração do Line Item é isso. Onde que é o próximo ponto, né, que é muito legal, e esse é um recurso que faz muita diferença quando você está operando o DFP, que é a configuração do pedido, quando você está terminando a configuração do pedido do item de linha, do pedido e do item de linha, no final você tem um forecast, né, uma previsão de entrega, e você pode clicar e checar o inventário. Então ele vai te falar, o algoritmo do DFP entende quanto tempo, né, e qual inventário que você tem e se a campanha vai entregar. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso deixar de entregar 95 mil impressões, tá, pelo target que eu tenho. Então, qual que é o grande ponto que entra aqui, né? É você, por exemplo, fazer essa previsão e chegar para o seu anunciante e falar, ó, anunciante, o meu servidor de anúncio está falando que eu não vou conseguir entregar. Aí você tem duas opções, você pode falar para ele, por exemplo, a gente pode tirar algum dos targetings? Aí eles falarem, não, não pode. Ah, então a gente pode estender um pouco o prazo da campanha? Tudo isso é muito bom, tá? Essa previsão é muito bom para você entender e negociar com o anunciante antes mesmo de dar algum problema, tá? Então eu já sofri muito de botar uma campanha no ar e às vezes a campanha não tem inventário suficiente, eu vou ter que pausar a outra, negociar com vários anunciantes. Então, para quem trabalha com publicidade online e trabalha especialmente com AdOps, sabe que isso é um problema muito grande e o DFP ajuda a gente a trabalhar em cima disso. Cenário 2. Você tem blocos de anúncios no site que não exibem campanhas, mas poderiam estar veiculando AdSense como calhau. Então a recomendação é garantir que todos os blocos, né, que o AdSense e o AdX estejam em todos os blocos. E como que você faz isso? Você vai criar um item de linha, tá? A mesma coisa que eu mostrei ali em cima, só que você vai criar com uma prioridade de AdSense ou Ad Exchange, dependendo se você tiver a plataforma. Se você não vê essa opção, tá, e você tiver um gerente de conta do Google, você pode pedir para ele ativar essa opção. Quem não tiver e quiser também, e estiver assistindo isso agora, a gente vai abrir um form depois, a gente vai mandar um form para vocês pedirem esse recurso e a gente abrir, tá? Porque por padrão ele não vem mesmo no DFP. Então você vai, exatamente isso, vai criar um novo pedido, vai criar um item de linha AdSense e criar com uma prioridade de AdSense. O ideal aqui, é exatamente o que eu fiz com a campanha anterior, é deixar em execução de rede. Ou seja, lá na configuração do item de linha, coloque todos os formatos que existem no seu site, tá? Todos mesmo, que você lembrar e que você mapeou, e deixa como execução de rede. Por quê? O Google vai preencher todo esse espaço quando ele estiver ocioso, então maximiza a sua receita. Obviamente, se você tiver formatos premium, formatos que não podem ser negociados, né, porque é de venda direta, alguma coisa, não sei se faz sentido, às vezes pode ter um conflito aí, você achar que desvaloriza a impressão, mas lembra que um inventário ocioso, ele poderia estar valendo alguma coisa, então, que é uma receita extra, uma receita incremental para vocês. Cenário 3, tá? Então, seu site tem parceria com outra rede de anúncios e você quer gerenciar seu inventário dando prioridade de acordo com a rede que estiver com o melhor valor de CPM médio. Então, imagina, né, que você tem uma outra rede, a recomendação que a gente dá é deixar sempre ela em prioridade de preço, tá? Então, é nesse momento, é com a prioridade de preço que a gente consegue competir pelo valor da impressão. Então, você vai colocar o valor médio que a rede veicula no seu site, tá? Quanto eles pagam, na verdade, para o seu site, e colocar ele dentro do DFP. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Dentro do DFP também. Você vai criar um item de linha, lá em configurações dele, você vai colocar como tipo, prioridade de preço, e ali onde tem a taxa, né, é onde você coloca o valor que essa rede está te pagando. Aí tem algumas coisas importantes que a gente gosta de frisar, tá? Então, assim, esse é o valor que o DFP vai determinar e vai mandar para o AdSense ou para o AdX o valor que a rede está pagando. E esse CPM, é importante que ele seja um CPM de referência. Então, o que significa isso? Não é o CPM que está mostrando dentro da plataforma da rede, tá? E sim o CPM baseado na receita que a rede gerou
e as impressões que você enviou pelo DFP. Então, como que a gente faz esse cálculo desse CPM de referência? Você pega a receita total, tá, recebida através da rede terceira, divide pelo número de impressões enviadas do DFP para a rede terceira, tá, e multiplica por 1000, que esse é o multiplicador do CPM nesse caso. Então, aqui tem um exemplo, né? No DFP foram enviadas 10 milhões de impressões de anúncios para essa rede terceira. Dentro do painel da rede terceira, é possível identificar que foram preenchidas somente 5 milhões de impressões e gerado R$3.000. Então, o que acontece aqui? A gente já teve uma perda de inventário de 50%, tá? Isso pode acontecer, às vezes, porque a rede não compra todas as suas impressões, isso acontece, tá? Às vezes não tem uma cobertura suficiente para comprar todas as impressões, e também pode acontecer por passback, tá? Então, desculpa, por conexão servidor-servidor. Então, quando você tem essa conexão, geralmente acontece uma discrepância de 10%, tá? E 10% é aceitável. Mais que isso, pode ter um problema no meio do caminho com a rede terceira. Então, assim, fazendo a conta que eu acabei de mostrar, né, como que, e esse exemplo que eu acabei de dar, como que ela seria, né? Você vai pegar esses R$3.000 que a rede te pagou, né, que você recebeu da rede, vai dividir por 10 milhões de impressões, tá? Que foi o número de impressões que o DFP enviou, e vai multiplicar por 1000. Ou seja, o CPM de referência aqui, ou o custo de oportunidade desse CPM é de 30 centavos, tá? Então, se você colocar lá na configuração do item de linha 30 centavos, vai ajudar o AdSense competir ali com esse valor, que é o valor de referência dele, né? E também vai diminuir um pouco essa discrepância, porque se a rede não compra todas as impressões, às vezes ela vai te mandar um passback. E o passback também é um problema, porque o passback tem, de novo, é uma outra conexão servidor a servidor, que pode causar discrepância, e geralmente, tá, depois quando fez a chamada do DFP, chamou uma rede, a rede não quis, chamou um passback, geralmente essa impressão vale menos, tá, quando ela volta para o AdSense, porque faltam informações como a informação do seu site, ou até mesmo o cookie do usuário pode se perder no meio do caminho. E essas informações são muito importantes para os anunciantes quando eles estão comprando dentro da rede de display do Google. Então, se você quiser pegar o CPM de referência, né, de forma mais fácil, dentro da configuração de relatório, você pode puxar por tipo de item de linha, que eu puxei por prioridade de preço, mas você pode puxar direto pelo o número ou pelo nome do item de linha e escolher o total de impressões e o período. Obviamente, comparem sempre, tá, o mesmo período do DFP e da rede terceira, porque se você não comparar maçã com maçã, você vai ter uma discrepância que pode ficar meio doida essa conta e você perder receita, tá? Então não é isso que a gente quer. O objetivo do DFP é você tirar o melhor valor de cada impressão. Outra recomendação para otimizar a receita e aumentar a performance de campanha, tá? É limite de frequência. Então, é limitar a frequência com que o item de linha pode aparecer para cada usuário. Então, vamos supor que você tem uma campanha direta e o anunciante está querendo muito performance, ele quer que converta. Você limitar a quantidade de vezes que o anunciante, que o usuário vê esse anúncio, pode ajudar a aumentar o CTR, aumentar a conversão. Então, você já deve ter visto aí na internet várias vezes, você entra num site, aquele anúncio fica te perseguindo, e nem sempre você quer converter. Então, pode acontecer isso com o anunciante direto também. Se você tem, principalmente se você tiver muitas sessões de página por usuário, o usuário pode criar uma cegueira para o banner ali, né? E, consequentemente, não vê o anúncio mais, e o seu anunciante pode ficar frustrado porque não teve conversão ou não teve o CTR esperado. Uma outra coisa também bom para isso se você sabe que a rede, tá, aí voltando no assunto de rede terceira, não compra 100% do seu inventário, ou que as primeiras impressões deles são mais valiosas do que as impressões que vão fazendo na sequência, né? Ou seja, entrei a primeira vez no site, eu valho mais para aquela empresa, para aquela anunciante ou para aquela rede naquele momento, mas depois da terceira ou quarta vez que eu já vi o anúncio deles, eles vão pagar menos para você. Se você sabe que isso acontece,
tá? Você pode colocar um limite de frequência também. Então, isso depende muito da rede que você está trabalhando ou o modelo de negócio, tá? Que você quer aplicar dentro do seu site ou para o seu anunciante, mas o limite de frequência é muito bom. Por quê? Porque ele vai reduzir o passback, né? Ou seja, porque são menos impressões enviadas, às vezes, para uma rede terceira, e menos passback voltando. E uma coisa importante, para quem não sabe o que é passback, tá? Eu estou falando aqui, pode ser que não seja um termo tão comum, que é a tag de repasse. A tag de repasse, como posso explicar isso? Eu vou trabalhar isso dentro do DFP mesmo. Embora é só para simplificar o contexto. Então, eu tenho uma campanha direta, tá? E essa campanha está mandando para o site ou para a rede terceira. Essa rede, então, o que eu fiz? O DFP fez uma requisição para a rede terceira, e a rede terceira pode decidir se ele vai exibir a campanha ou não, tá? Nesse momento, vamos supor que a rede não quis comprar essa impressão, tá? Ele tinha, na verdade, tinham duas opções. Uma era exibir em branco, o que não é bom para o publisher, tá? Ou seja, para o editor, para você. Então, existe essa tag ou esse repasse, tá? Que você geralmente configura na plataforma da rede terceira, que você vai colocar uma tag do DFP ou uma tag do AdSense, e ela vai, no caso, se for do DFP, ele vai voltar para o DFP, tá? E vai veicular o que tiver seguindo no ranking de prioridade. Ele vai ignorar aquele pedido que foi chamado e a rede não quis, e ele volta para o DFP e entrega o que tiver subsequente. Isso é muito bom, porque você não tem mais uma impressão em branco, você tem uma impressão preenchida, geralmente, tá? O que eu falei, podem acontecer discrepâncias, pode aparecer o banner em branco, por N motivos, então por isso que é sempre bom, se você puder evitar passback, é melhor. Próximo slide, também é o limite de frequência, então você pode puxar os itens de linha que existem limite de frequência ou não, puxar as impressões, e então isso seja interessante se você quer checar com algum anunciante ou como que está as suas redes, tá? E uma coisa muito importante sobre redes terceiras também entenda qual que é o valor que ela te entrega e qual que é a demanda de anúncio que ela te entrega diferente do AdSense, tá? Porque até uma configuração, às vezes você vai ter 5 redes diferentes dentro do FP. Não necessariamente você vai estar com a melhor configuração. Às vezes, menos redes competindo vão te trazer a mesma quantidade de receita, ou até mais, porque vai evitar passback e chamada de servidor para servidor. E, consequentemente, você vai gerar mais receita num todo, tá? Não só com o AdSense, mas com outros parceiros. Então, toda essa configuração que eu falei tem a ver com a alocação dinâmica, né? Então, como garantir que a alocação dinâmica funcione corretamente? Garanta que todos os blocos de anúncios estejam com AdSense ou AdX ativados. Redes de anúncios sempre em prioridade de preço, tá? E garantir que os itens de linha de prioridade de preço estejam com valores corretos, utilizando o CPM de referência. Uma pergunta que a gente já teve também mas com que frequência eu atualizo esse CPM de referência? Eu diria a cada uma semana é mais que o suficiente, tá? Para pegar diferentes sazonalidades do mês, porque começo de mês geralmente é mais baixo, final de mês é um pouco mais alto, então entender, obviamente, cada rede vai ter sua particularidade, então assim, uma vez por semana eu diria que é o ideal para você ter uma competição e maximizar a receita do seu inventário. Uma outra coisa bem legal do DFP e que tem uma infinidade, tá, de comportamentos aqui é o relatório. Então o DFP já vem com vários relatórios prontos que vão te dar detalhes de como tirar, extrair melhor o seu inventário. Então tem relatório diário de desempenho da rede, diária geográfica e assim por diante. Todos esses relatórios podem ser bons para você fazer uma venda direta, tá? Então você entender o comportamento da sua rede, o que é excelente. Um relatório que eu gosto muito, e ele é bom para a gente ver e um termômetro do que está acontecendo dentro da FIO de vocês, que é o relatório de rendimento. Então, se você clicar lá em cima em relatórios, ele vai ser o primeiro item da barra esquerda cinza escuro ali, relatório de rendimento. Então, ele te mostra, baseado em cada prioridade, tá? O que elas estão representando do seu inventário. Então,
Dá para você ter insights, eu estou entregando campanha direta, não, estou só com rede, estou só com AdSense, está tendo muita campanha interna, né? Por exemplo, aqui no caso dessa imagem específica, está com um número muito grande de marketing interno. É isso que você quer? Faz sentido para o seu inventário esse tipo de comportamento? Então eu gosto muito de olhar esse relatório para entender e ter uma visão geral da conta do DFP. Tem um outro relatório que também fica dentro desse relatório de rendimento, que é o relatório de impressões não preenchidas, tá? Então você pode ver por bloco de anúncio, que se eu voltar aqui, é que ele está cortado, mas tem ali cinzinha bem claro, impressões não preenchidas, tá? E ele abre esse relatório. Então, ele é muito bom para você entender onde que você está perdendo o seu inventário, tá? Então pode ser que tenha algum banner seu, algum bloco de anúncio, que não está sendo preenchido, alguma coisa do tipo, e esse relatório te entrega isso como um sintoma. Ele não necessariamente, aliás, ele não vai te falar o motivo dessa impressão em branco, tá? Então pode ser N coisas. Um dos maiores motivos, tá, na verdade, é você ter tags em excesso no header da página e não ter divs, né, suficientes, ou seja, espaços suficientes no body. O que acontece? Toda vez que um item de linha, tá? Desculpa, um bloco de anúncio é chamado no header da página para o DFP, é contado uma requisição de impressão, tá? E se não tiver ninguém para exibir, né, nenhum bloco para exibir no body, esse bloco vai contar como uma impressão vazia. Então essa é um dos sintomas principais que vocês podem checar se vocês estão com problema no site. Tá? Pode ser outras coisas, pode ser o passback ali, pode ser que você está enviando a impressão para um servidor terceiro e, consequentemente, essa impressão não está sendo preenchida, então realmente é um problema de impressões não preenchidas, ou você não está com AdSense em todos os blocos possíveis, então esse é um outro sintoma que pode... por exemplo, se você cadastrar o AdSense para execução de rede num item de linha, talvez resolva esse problema, tá? Então esse relatório ele serve como um sintoma de impressões que não estão sendo preenchidas e pode ser uma oportunidade perdida. Então, resumão do que o DFP faz, né? Então você vende com a sua área comercial, você programa tudo isso dentro do DFP, aí o DFP faz o trabalho da entrega e de mensurar o resultado para você, tá? Então, se você não tem a conta ainda, basta acessar google.com/DFP. Então, dentro do você faz o cadastro. Se você já tiver uma conta do AdSense, automaticamente já tem uma conta criada, tá? E lá você vai encontrar todo o material, lá que você gerencia a mesma plataforma. Um recurso muito, muito valioso é o Publisher University, ou a Universidade do Editor. Então, a Universidade do Editor, ele é um cursão do Google, tá? Oficial, que explica como o DFP funciona. Então, vai ser desde como configurar o seu item de linha, passo a passo, tá? Então, tudo isso que eu mostrei aqui foi de uma forma muito superficial. Lá ele vai mostrar exatamente onde que você tem que clicar, o que você faz para exibir e criar suas campanhas, gerar blocos de anúncios e etc. Tem a certificação no final, então se você quer trabalhar com isso, quer se tornar um profissional de DFP, sugiro tirar a certificação, tá? Ela é totalmente gratuita. Uma coisa muito importante, o curso, a língua, né, falada é inglês, mas ele é todo legendado para português, o que é muito bom para a gente entender. Então agora a gente vai abrir aqui para a área de perguntas e a gente vai voltar para a Bárbara. Obrigada, Denis, foi ótimo. Vamos agora para as perguntas. Lembrando que a gente vai acessar também as perguntas que vocês enviaram durante a inscrição. Vamos responder algumas que foram enviadas agora, começando pela do Marcelo. Sim, vocês vão receber a gravação depois, também com alguns materiais que a gente vai mandar para ajudar vocês a configurar a conta, entender um pouco mais sobre o DFP. Então, Marcelo, pode ficar tranquilo e obrigada aí por correr no trânsito para se juntar a gente. Para responder as perguntas junto com o Denis, eu vou chamar o Seba, ele é especialista de DFP. Seba, muito obrigada, boa noite e bem-vinda. Obrigado, Bá. Quer se apresentar, Sebastião, para o pessoal aí de casa? Tudo bem, meu nome é Sebastião Rodrigues, eu sou especialista do DFP para a América Latina e eu estou muito feliz de estar aqui com a galera do Brasil, especificamente na noite, que sei que é uma noite bem importante para vocês hoje. Boa! A gente vai abrir aqui algumas perguntas, tá? Perguntas que foram já enviadas antes e algumas perguntas que foram respondidas agora, tá? Então, eu vou responder uma bem rápida agora do Pedro,
tá? Que mandou aqui qual que é a diferença do DFP e do AdSense. Então, voltando lá no comecinho, tá? Talvez eu já tenha respondido essa pergunta, mas é importante refrisar. O DFP e o AdSense, eles são plataformas diferentes. O DFP serve para você gerenciar o seu inventário e o AdSense serve para você monetizar o inventário. Então, o DFP é onde você gerencia venda direta, redes terceiras, e o AdSense vai dentro dele. Beleza? É isso mesmo? Confirma, Sebastião? Confirmo. Outra coisa muito importante que pergunta o Pedro, quais são as vantagens e as desvantagens de efetivamente ter DFP? AdSense, por si, como produtor sozinho, é muito bom para monetizar o seu site. Mas, se você tiver vendas diretas e você quiser, tipo, ter mais fontes de demanda, onde o DFP realmente agrega valor. Tá, legal. Então, essa é a vantagem. É onde você agrega valor para o seu anunciante direto, tá? Você tá com as... Estou. Então, tem outra pergunta do Daniel dos Reis, onde ele pergunta para o Dennis, mas se quiser eu posso contestar. Beleza. Dennis, minha conta do DFP é ligada com a AdSense. Sempre quando uma campanha de patrocínio não está sendo vinculada, o DFP automaticamente coloca a AdSense no lugar. Mas nos relatórios do AdSense não tem como saber qual bloco de anúncios o DFP está vinculado. Pergunto, no DFP, tem como vincular um bloco de AdSense específico? Ou seja, quando a venda direta acabar, o DFP vincular um bloco específico do AdSense no lugar? Então, você começar a contestar essa pergunta. Quando você vincula a sua conta de AdSense com o DFP, você pode habilitar os blocos para eles mostrar AdSense. Ele vai mostrar AdSense para o anúncio que maior valor possa trazer em caso que não tiver nada na venda direta pronta para ser vendida. No relatório, você vai poder saber do AdSense ou do DFP, você vai poder saber qual foi o anúncio que gerou essa impressão. No caso que você quiser editar especificamente o bloco para ele mostrar um tipo de anúncio sobre outro, você pode entrar no bloco, no separador de inventário, de blocos de anúncios e editar especificamente, se você quiser que o bloco da AdSense, ou o bloco, por definição, quando mostra AdSense, mostre o texto, ou imagem, ou finalmente os cores dos links que você quer que ele mostre, em caso que seja texto, ou que tipo de imagem você quiser. Então, você pode editar o tipo de bloco do AdSense que ele traz, e você pode ver nos relatórios do AdSense qual que foi o bloco que foi efetivamente chamado. Exatamente. E tem uma configuração também que é dentro de um item de linha, que é exatamente isso, e... Na verdade, pode dar um trabalho configurar isso, para ser bem honesto, tá? Então, se você tiver que criar um item de linha ou blocos exclusivos, às vezes vai dar muito trabalho. Até depois no DFP você vai ver muita informação de item de linha que às vezes não faz muito sentido. O que eu recomendo, tá? Crie blocos genéricos dentro do AdSense, né? Coloca, sei lá, DFP 300 por 600, DFP 728 por 90. Cria um item de linha do AdSense, e então bota ele dentro desse item de linha. Ele já importa automaticamente esses blocos, tá? Quando você for adicionar os criativos dentro do item de linha do AdSense. Então, aqui, voltando para algumas perguntas mais antigas, né? Então, tem uma pergunta, né, que é: como configurar o inventário corretamente para acompanhar o desempenho das campanhas? Legal, posso contestar essa pergunta. Manda ver. Então, tem uma etapa que muitos editores de conteúdo saltam, que é gerar o teu inventário offline. Sentar e começar a pensar um pouco no seu site, como que ele está estruturado, e começar a desenhar o inventário de acordo com a estrutura do teu conteúdo. Então, essa primeira etapa, desenhar no offline, tipo papel e lápis, caneta, tipo começar a desenhar o teu inventário. Sim. Depois, a sugerência é não só ocupar blocos de anúncios por usar, sino também pensar quais são as categorias e usar os nomes de forma muito correta, tipo home, tamanho e ubicação. A nomenclatura vai ajudar muito você a encontrar qual que é o bloco, onde que ele está, e depois gerar relatórios e entender quais são os blocos de anúncios. Outras duas recomendações que eu sugiro é também gerar canais. Canais ou placements permitem que você agrupe vários blocos de anúncios de acordo a certas características. Isso é bem legal se você quiser aumentar a performance da sua venda direta ou ainda programática. Então, você pode agrupar blocos por viewability, você pode agrupar blocos por conteúdo, ou você pode agrupar blocos por sua ubicação na página, seja no above the fold ou below the fold, como você explicou bem no training. Sim. Outra coisa que eu sugiro, para aqueles que têm conhecimento mais técnico, você pode usar palavras-chave.
As palavras-chave, o que eles permitem, o key values em inglês, eles permitem você conectar ou crawlear o site por palavras específicas. Agora, ele é mais técnico porque você tem que ensinar o DFP a reconhecer essas palavras e depois assinar um line item específico para ele. Essa é uma das coisas que eu recomendaria. E se você já gerou seu inventário e não tem tempo para desenhar o inventário anteriormente, eu sugiro agrupar com os canais. Essa é uma forma de regerar o inventário de acordo um pouco com a estrutura dos seus conteúdos. Perfeito. Legal. Até algumas coisas só, o Seba é chileno, ele fala muito bem português, mas algumas vezes só tem umas troquinhas. Ubicação, o que a gente falou? Era o posicionamento. Posicionamento. Tá, então era só isso. Então, o ubicação é o posicionamento do banner na página. Então, se ele é acima da dobra ou abaixo da dobra. Beleza. Tem aqui, na verdade, não é bem uma pergunta, são vários tópicos que a pessoa colocou, que é combate às impressões em branco, entrega de formatos fora da página, entrega de vídeo, né, pós-venda e gestão de inventário. Então, na verdade, são várias coisas, vamos dividir aqui em partes. Então, a primeira coisa é como combater as impressões em branco. Essa é uma pergunta que acontece muito, realmente tem uma forma de evitar ele. Ou realmente fazer o melhor esforço que você puder em evitar as impressões sem preencher. Então, primeiro, realmente, essa melhor sugerência que eu posso fazer é onde a gente vê a maior quantidade de impressões sem preencher. É usar as etiquetas standard, as tags standard que vem do DFP. Tá. Então, quando você gera seu inventário, você pode escolher as tags e não modificar elas. Tá. Muitas vezes as pessoas tentam modificar elas porque seja um plugin ou seja algum tipo de coisa que eles tentam fazer com a tag e finalmente termina agregando latência na chamada. Outra coisa que você pode fazer para evitar as impressões sem preencher é efetivamente fazer uma solicitação única, que se você tiver o DFP em inglês, se chama Single Ad Request, Sim. que permite fazer um chamado dos todos os blocos de anúncios de forma assíncrona para eles aparecer no site de acordo à demanda que eles trazem. E outra, falando um pouco dos tags assíncronos, é assegurar que você use tags assíncronos. O que isso permite é você realmente pensar primeiro no seu conteúdo, que o usuário possa acessar neles, e finalmente que você possa, independente que se fosse uma tela mobile ou desktop, realmente mostrar o anúncio quando ele estiver pronto para o usuário e não gerar latência para ele. Não tem nada mais chato para um usuário que esperar para carregar a página. E isso é o que permite, finalmente, consumir o conteúdo e depois monetizar aquele conteúdo. Exato. Outra coisa que eu sugiro também, para evitar as impressões sem preencher, é usar as prioridades de preço. Isso vai permitir que você tenha várias networks ou redes concorrendo em tempo real, e com a recomendação do preço do tempo, do value CPM que você deu na aula recém, e também assegurar de evitar os passbacks, que foi o que você explicou. E sem entrar muito mais em técnico, assegurar não chamar outras redes fora do DFP, já que isso gera latência e normalmente não logra ser preenchida a impressão. Tá. Uma questão sobre o single request. Necessariamente um single request, ele tem que ser com uma tag assíncrona ou não? Eu posso ter coisas separadas? Então, depende da quantidade de blocos de anúncio que você quiser chamar. Se você tem um tag assíncrono, você pode chamar vários com um chamado simples. Mas se você tiver um tag sincrônico, verdade, que ele é usado muito para rich media, então você precisa ter um single request para esse bloco especificamente. Tá. Então, assim, é importante voltar aqui ali no começo que eu falei sobre as tags. Então, se você sabe que, acho que o ponto de desenhar o inventário é a parte principal e imaginar o que você vai veicular dentro do seu site, tá? Então, assim, seu site vai ter mídia especial, vai ter rich media, banner expansível, você vai ter que usar assíncrono, porque o assíncrono, ele encapsula, né, ele deixa o banner dentro de um iframe. Já o síncrono, não, ele deixa o banner solto. Então, essa é a primeira coisa. Mas tem todos esses poréns, que quando você coloca uma tag síncrona, ele pode ter esse problema de carregamento, porque ele vai carregar cada elemento de acordo com a página carregando dentro do browser, tá? E isso pode gerar impressões em branco. Então, eu acho que essa pergunta já está resolvida. O próximo passo era entrega de formatos de fora de página, que são os out of pages ou os formatos especiais, por exemplo, um banner expansível.
Então, os formatos ARPage são formatos que vocês normalmente usam para tanto rich media como intersticiais e outros formatos normalmente de terceiros ou de vendas diretas. O mais importante desse formato é realmente testear a publicidade antes que ele saia no ar. Então, para isso, o DFP tem uma ferramenta especial que permite você previsualizar o seu criativo em qualquer parte do site. E você pode previsualizar, ver qual que é o desempenho dele e finalmente ver se ele vai funcionar tanto no desktop como no seu móvel e assegurar que a performance dele vai ser correto. Legal. Outra coisa que eu sugiro é também usar as ferramentas que tem o DFP na carga dos criativos, tanto HTML5, para assegurar que não tenha nenhum problema na carga do criativo. Isso vai permitir assegurar que os criativos estão correndo na sua propriedade de forma correta. Boa. Beleza. Essa dica é importante e é bem legal para testar o criativo e ver até como vai ficar. Dá para você mandar o exemplo para o cliente antes mesmo de ir para o ar, ver se é isso que ele queria. Isso é bem legal. Próximo passo, entrega de vídeo. DFP faz também. Exatamente. Quer falar aí de vídeo? Você sabe bem mais que eu sobre isso. Então, o DFP é um ótimo servidor de vídeo. Aliás, ele é um servidor que permite tanto hostear algumas criatividades como hostear as criatividades de terceiro para seus players. Agora, o mais importante sobre poder ter criativos de vídeo no DFP é o player. Eu chamaria essa parte mais importante e normalmente é onde nasce todos os possíveis erros que podem acontecer. Então, primeiro é assegurar que seu player seja compatível com uma tecnologia chamada IMA, que é o nosso SDK de vídeo. Ele permite que o DFP fale com o seu player de vídeo onde está seu conteúdo. Agora, nós depois vamos compartilhar o site onde nós fazemos as provas e seguramos os players que têm a tecnologia de IMA SDK. Ela é altamente conhecida no mercado de vídeo e as maiorias dos players que você conhece, eles já têm IMA SDK. Essa é a primeira parte. Ele vai permitir correr criativos tanto VAS 2 como VAS 3 e até o VPaid, que são tecnologias um pouco mais rich media do vídeo, né? Permite você engajar com o criativo. Também recomendamos uma coisa que é muito importante para você pensar no seu usuário. Pensa que tem usuários que quando eles entram no Wi-Fi, você pode mostrar criativos de alta qualidade para eles. Mas também pensar quais que são os criativos que você quer mostrar com eles quando eles estão usando conexão móvel, tanto 3G como 4G. Então, e tampouco consumir os planos de dados deles. Claro. Então, eu sugiro também, quando você cria line item para vídeo, pensar quais tipos de criativos e tamanhos de criativo você quer mostrar quando o usuário tem Wi-Fi versus quando ele tem uma conexão móvel. Isso vai garantir que você tenha melhor fill rate de vídeo e também uma melhor experiência para o seu usuário e permite consumir o conteúdo que você gerou. Legal. Aqui tem uma pergunta que é, mas funciona com o player do YouTube? Não. Tá, gente? Não funciona com o player do YouTube. O player do YouTube é uma plataforma totalmente separada, então se você quiser monetizar vídeo do YouTube, você tem que fazer através do AdSense no YouTube, não tem nada a ver com o DFP, você não consegue entregar uma campanha direta, tá? Então isso é bem importante. Se você quiser ter vídeos no seu site, vocês têm que ter uma plataforma de vídeo própria, uma hospedagem e que seja compatível com o DFP nesse caso para poder entregar. Coisas legais, tá? Que você pode fazer, se você tiver um player próprio, né, e com uma tecnologia compatível com o Google, você pode entregar não só campanhas diretas, né, então pré-roll, mid-roll, post-roll, que são antes do vídeo, no meio do vídeo e depois, como também vocês podem entregar AdSense se o inventário estiver ocioso, tá? Então você aplica para o AdSense for Video e você pode ter o AdSense aí para veicular nesses espaços. Com a mesma tecnologia do Dynamic Allocation, a assignação dinâmica que mostrou o Dennis, que permite realmente optimizar o inventário. Outra coisa muito importante, que bom que você mencionou, são os formatos que você vai usar quando você monetiza o vídeo. Pensa que se são conteúdos curtos, você não quer tirar tipo formatos como mid-roll, que é a publicidade de vídeo que acontece na metade do seu conteúdo, e possivelmente não muitos usuários ficam até o final para ver o post-roll, que é o formato de vídeo que corre no final do vídeo. Então, se é vídeo curto, aproveitar as instâncias tanto para mostrar uma publicidade de pré-roll ou mostrar publicidade de display por em cima do conteúdo, tal como faz o YouTube. Em caso que fosse um conteúdo longo, aproveita esse conteúdo longo e inserta alguns mid-rolls. Claro, faz muito sentido. O próprio YouTube faz isso, dependendo do vídeo Exatamente. que você estiver assistindo. Aí tem pós-venda, então como entregar um melhor relatório, então algumas coisas aqui bem importantes, tá? A gente já tem vários relatórios pré-definidos dentro do DFP, então você poderia entregar a campanha do anunciante
né, o relatório baseado em dia, baseado em criativo, e com várias métricas diferentes. Então, você pode entregar CPM, impressão, clique, CTR, ActiveView, que é o Viewability, e assim por diante. Tudo depende do que você negocia e qual que é o objetivo do anunciante, tá? Então, varia muito, não existe uma receita de bolo ou algo pronto para a gente fazer. Então, a coisa mais importante aqui é use a ferramenta, permite muitas combinações, é o que fizer sentido para o seu anunciante de verdade. E também a gente entrega um relatório muito mais flexível para você realmente modificar e fazer a medida tanto do seu anunciante como as suas necessidades e KPIs que você está tentando mensurar. Tá. Ó, vem uma pergunta aqui do Sérgio. Ao fazer um upload de uma imagem para o criativo, o peso é importante? O peso aqui, na verdade, o tamanho, né? Claro. Ele até colocou entre aspas, ou o Google trata essa imagem. Exemplo, se eu fizer um upload de uma imagem ou GIF de 5 MB, o anúncio vai ficar pesado para o usuário final? Sim, tá? Então, muito importante. A gente não otimiza esse criativo, ele vai subir da forma que você colocar no DFP. Dependendo do criativo que você for subir, vai ter um limite, ele nem vai deixar você subir um criativo tão grande, tá? Especialmente na área de vídeo, né? Eu não lembro, são 2 megas o vídeo? O vídeo permite, em alguns casos, até 250 megabytes, o que fala que realmente você está pensando em subir um criativo bem grande. É tipo um vídeo do YouTube aí de 5 minutos. Então, Não sei se faz sentido para você, mas se você quiser entregar, dá. Então, assim, a gente não trata, é importante que essa peça seja já otimizada antes mesmo de subir no DFP. Então, nossa sugerência é realmente pensar no usuário novamente, fazer o criativo o mais liviano possível para ele realmente poder ver. Exatamente. Então, aqui tem a próxima pergunta das perguntas antigas, ele fala sobre síncrono, que eu acho que deve ser tags síncronas, que a gente já explicou, tags responsivas, templates para background, pop-up, interstitial, entre outros. Então, sobre templates, vocês podem entrar lá no site do Rich Media, que eu mostrei anteriormente, o DoubleClick Rich Media. Então, lá vocês têm todos os templates, vocês podem baixar e criar acima disso. Existe uma ferramenta chamada Google Web Designer, que ela serve exatamente para gerar esse tipo de criativo, tá? Então, é muito legal. Aproveitando isso, uma pergunta que fez o Manuel Pires, efetivamente o DoubleClick Studio é uma ferramenta paga. Agora, o Google Web Designer, que falou recém o Dennis, é efetivamente um produto de graça. Sim. Que você pode baixar os templates do richmediagallery.com, especificamente aqueles que são parte dos nossos starters, que são todos os criativos HTML5, como intersticiais, expandíveis e outros, que você pode modificar no Google Web Designer com os criativos do seu anunciante e fazer disponível e subir rapidamente no DFP sem nenhum tipo de troubleshooting também. Legal. Então, a gente precisa ir para a nossa última pergunta, que já passou 10 minutos aqui do nosso webinar. E a última pergunta tem a ver com publicidade, inclusão de publicidade nativa. Seba, quais são as novidades para isso? Legal, então a gente está muito engajado com os anúncios nativos. O AdSense já entrega seus formatos de forma direta no seu site e a gente está trabalhando uma forma de trazer isso para vocês na venda direta. Então, hoje no seu DFP, vocês já têm disponíveis os criativos nativos. Se você for em inventário criativos, você vai encontrar uma nova opção chamada nativo. Neles, você vai encontrar 2 tipos de nativos que é muito importante você saber. O primeiro é conteúdo, que está feito tanto para web escritório como web móvel, e você pode editar para entregar isso de forma de venda direta para seus anunciantes. E já tem também disponível para aplicativo via o SDK do DFP para entregar essa publicidade nativa no aplicativo. Legal. A gente está trabalhando também para trazer oferta programática nesse formato e esperamos ter novidades pronto. Legal. Então, em breve, eu não consigo ver o nome de quem mandou essa pergunta sobre inclusão de publicidade nativa, mas em breve temos novidades sobre isso. Então, pessoal, agradeço muito o tempo de vocês aqui com a gente. Desculpa não conseguir responder todas as perguntas, foram várias durante o webinar. Mas muito obrigado por decidir assistir a gente, não assistir o Jogo do Brasil. E ainda dá tempo de curtir o segundo tempo ali. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente.
A gente vai mandar todo o material e esse vídeo vai ficar aqui disponível depois no YouTube para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Então, consultem também a Universidade do Editor, tá? A Universidade do Editor é nosso canal oficial de recursos do DFP, então você pode ir lá, aprender tudo do DFP, tirar sua certificação. E eu ia esquecer. E tem o nosso Help Center. Eu ia quase me esquecer, mas também tem o suporte.google.com. Se você entrar lá, você consegue procurar DoubleClick for Publishers e tirar suas dúvidas também de uma forma mais fácil, sem ter que ficar procurando vídeo, que é um pouquinho... Às vezes você quer uma resposta mais pronta do que ficar assistindo o vídeo dentro do Publisher University. Também só para agregar, o nosso Publisher University, ele é atualizado todos os meses, trazendo conteúdo novo e até tipo laboratórios para você experimentar com coisas mais avançadas. Então, a gente realmente recomenda você ficar atento que as novidades trazem lá. Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite e até mais. Boa noite.